Eu tenho certeza que em algum momento de dificuldade você já deve ter parado, deve ter orado. Afinal de contas, até mesmo aqueles que dizem não acreditar, quando as coisas apertam, elas correm para Deus. Durante esse tempo de ministério, eu já me deparei com muita gente que falava: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber disso. Mas quando as coisas apertavam, lá estavam eles ligando, mandando mensagem: pastor, pelo amor de Deus, você pode visitar aqui no hospital. Pastor, pelo amor de Deus, você pode colocar o nome na lista de oração. Porque quando as coisas apertam, todo mundo corre para Deus. Mas posso te falar uma coisa? Você não precisa viver uma vida de aperto em aperto. Você não precisa viver uma vida correndo o tempo todo atrás do prejuízo. Como nós falamos de vida de oração, nós não estamos falando apenas sobre o 190 que você liga quando você está com um problema. Nós estamos falando de um relacionamento. E aqui a gente tem uma grande pergunta: o que é oração? Eu gosto de dizer que a melhor definição de oração é falar com Deus. Oração é um diálogo onde nós podemos falar e Deus ouve, Deus pode falar e nós ouvimos. Mas como tudo na nossa vida como cristão, é um processo. E na maioria das vezes você pode dizer: Leandro, eu falo muito com Deus, mas eu tenho dificuldade de ouvir Deus. É porque o desenvolvimento de uma vida de oração, ela não vai acontecer da noite para o dia. Você vai ter processos, você vai precisar de tempo, você vai precisar de dedicação. E vai chegar o momento que você vai entender e conhecer a forma que Deus fala com você. O grande problema é que a gente passa muito tempo cuidando das coisas desse mundo e nós esquecemos daquilo que realmente importa. Eu queria ler um texto com você, está aqui em Efésios, capítulo de número 6, está com a sua Bíblia aí? No versículo de número 18, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Existe uma expectativa de Deus acerca da nossa vida quanto ao tempo que nós vamos gastar com Ele. Deus quer que nós venhamos ter um relacionamento. É por isso que quando você se recorda de Jesus ali na cruz do Calvário, logo naquele finalzinho, ele depois de gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? De repente o céu se faz em trevas, ouve-se ali um grande terremoto e aí o véu do templo é rasgado. A gente sabe que na velha aliança existia uma dificuldade do homem para com o seu relacionamento com Deus. Afinal de contas, existia ali um abismo que o separava, o pecado. A condição do homem caído não permitia que ele tivesse o acesso pleno a Deus. Mas quando Jesus morre e esse véu do templo ele é rasgado de cima a baixo, Deus está mandando uma mensagem para a gente. Mensagem essa já antecipada por Jesus durante os seus anos aqui de ministério, que o crente agora deve viver uma vida de oração plena, uma vida de um relacionamento. E quando a gente fala sobre essa oração, existem muitos paradigmas, porque as pessoas acham que elas têm que ser santas o suficientes para orar. Quantas vezes você já foi convidado para orar em uma refeição, mas não tinha coragem? Porque você ficava: meu Deus, eu não posso errar o português, eu preciso falar de uma forma mais culta. Quantas pessoas às vezes, sempre que elas vão orar, elas falam: bendito Deus eterno Pai de nosso Senhor e Salvador, o Excelsior, o Excelentíssimo, e começa aquele negócio que enrola até a língua. Mas querido, oração, para a gente entender aqui o que é falar com Deus. Oração, querido, é você parar o que você está fazendo e abrir o seu coração do jeito que você é. E porque você é assim, Deus te fez assim, Ele te ouve como você é. Com português errado, com português correto. Tem gente que fica lá: não, mas você não pode usar você para Deus, você precisa usar tu para o Senhor, né? E é engraçado que as pessoas não falam com ninguém, né? Tu vais, tu vens, né? Só os nossos amigos do sul, mas a maioria das pessoas tem uma religiosidade que acaba afetando a sua vida de oração. Então, para você entender de uma forma simples, o que é oração? É falar com Deus. É algo que você começa a abrir o seu coração para Ele. No primeiro momento, talvez você não entenda muito a voz dele, mas com a prática disso, como uma criança que está começando a andar, ela dá os primeiros passos um tanto quanto cambaleante e ainda sem equilíbrio, mas chega um momento em que ela começa a avançar, e aí ela começa a correr, e a hora que você vê, ela já está jogando bola, andando de bicicleta. Assim também é a nossa vida com Deus. Nós vamos começar a falar e talvez não ouvir no primeiro momento, mas daqui a pouquinho você vai ouvir, você vai entender e vai se cumprir aquilo que Romanos 8 diz. Ele vai poder te guiar a toda a verdade. Orar é falar com Deus. Orar é algo que Deus espera de todo cristão. Quanto? Muito. Eu gosto de dizer que quanto mais
nós oramos, melhor a nossa vida fica. E aqui eu quero que você para comigo e faça algo aqui já de tarefa desse primeiro vídeo. Para aqui esse vídeo, e eu quero que você feche seus olhos onde você está. E eu quero que você faça um compromisso com Deus, falando do desejo que você tem de desenvolver agora uma vida de oração. Feche seus olhos assim, e você pode de uma forma bem simples falar: Pai, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova estação de um relacionamento com o Senhor. A partir de hoje eu não quero, como Marta, ficar tão atarefada com as coisas do dia a dia e me esquecer da melhor parte. Deus, a partir de hoje, eu decido ter um momento de oração. Eu decido estar com o Senhor. Eu decido falar ao Senhor e colocar os meus ouvidos pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem. Pai, me ajuda nessa nova empreitada e nessa nova estação, no nome de Jesus. Amém. Meu Deus, uma oração como essa que você acabou de fazer, ou então vai fazer assim que terminar esse vídeo, vai selar uma nova estação na sua vida. Tá preparado? Tá mesmo? Então bora pro nosso próximo vídeo aprender um pouquinho sobre como orar. Porque se eu tenho que orar, agora eu tenho que saber como fazer.